Olá meninas, sejam muito bem-vindas à quarta aula aqui do Esquenta da semana Quilting Fácil Iniciantes. Amanhã é o grande dia. Amanhã nós vamos abrir as inscrições para a minha turma de Quilting Fácil Iniciantes. Como eu falei para vocês no início aqui desse Esquenta, faz muito tempo que a gente não abre uma turma de iniciantes. Por que eu decidi fazer essa abertura agora, neste momento, aqui que a gente está quase chegando perto do meu aniversário? Eu sei, é só em maio, mas sim, a gente sempre, de tempos em tempos, abre o curso Quilting Fácil 4.0, que é um curso completo, é um curso cheio de peças, cheio de técnicas, cheios de quilting elaborados, e muitas de vocês me vêm no meu direct ou mandam um e-mail para minha equipe dizendo: ela não vai mais abrir o curso iniciante, ou quando é direto para mim: Pia, você não vai mais abrir uma turma do iniciante, faz tempo que eu estou me programando, que eu estou querendo, que eu estou esperando, e faz muito tempo que você não abre. Eu acho que já faz acho que faz mais de 2 anos que a gente não abre a turma Quilting Fácil Iniciantes. Então eu decidi ouvir vocês. Eu sei que tem muitas de vocês aqui que estão só esperando esse momento. Então amanhã vai ser a oportunidade de você entrar para esse meu curso, entrar para essa turma e começar a transformar a sua vida com quilting, transformar a sua vida com costura, fazendo um acabamento perfeito, fazendo um ponto perfeito, aprendendo a mexer de forma correta na sua máquina de costura, porque muitas pessoas aqui já sabem costurar, mas cometem erros básicos, e é isso que impede que elas evoluam. Eu quero poder fazer esse ajuste por vocês. E sabem por que eu quero muito fazer isso? Porque ninguém quis fazer isso por mim. Quando eu comecei na costura lá atrás, sabe o que eu ouvia toda vez que eu ia para uma loja? Nossa, passou uma abelha aqui. Sabe o que eu ouvia toda vez que eu ia para uma loja para tentar me matricular? Eu não estava pedindo aula de graça, eu não estava nada, eu estava tentando fazer a minha matrícula para poder fazer aulas de costura criativa e de patchwork e aprender o quilting. Vocês sabem o que eu ouvi durante anos da minha vida? Não dá. Quilting precisa das 2 mãos. Bom, vocês já viram, né, que eu não nasci com as 2 mãos, e isso não ia poder mudar nunca. Só que, como eu disse, meu aniversário está quase chegando, eu sou taurina, e taurino é um bichinho complicado. Taurino, quando põe um negócio na cabeça, não desiste. E eu fui criada pelos meus pais para não desistir, para não deixar que o que a vida quisesse impor para mim, aquilo fosse de fato uma imposição. Eu fui criada pelos meus pais para eu não me sentir menosprezada por causa de uma deficiência. Não me sentir inferior aos outros porque eu nasci assim. Eu sou a caçula de 5 filhos e eu sempre vi meus pais me tratando igual eles tratavam os meus irmãos, eles me tratavam. Eu não tinha regalias por ser deficiente. Eu nunca me vi e nem me senti como deficiente. E quando isso começou a acontecer comigo em relação ao quilting, eu me senti muito desamparada. Eu queria fazer as peças, eu queria me aprimorar, eu queria dar um charme a mais. Eu já tinha percebido que era o quilting que fazia toda essa transformação com as costuras, era o quilting que dava esse diferencial. Eu sabia que era aquilo que eu queria para mim e ninguém queria me ensinar. A sorte é que, como boa taurina, também sou bem teimosa e não aceitei isso como uma realidade para mim. Então eu comecei a procurar meios de desenvolver técnicas diferentes onde eu pudesse ter o mesmo resultado, tanto para o patchwork quanto para a costura criativa e para o quilting, porque eu não conseguia que me ensinassem. Depois de anos e anos e anos, eu consegui achar uma loja aqui em Curitiba que me ensinasse a fazer patchwork, mas daí eu já sabia fazer. Então eu fiz 1 ou 2 aulas nessa loja e acabei desistindo porque o que a professora ensinava eu já sabia. Porque eu desenvolvi um método de aprender olhando e tentar
desenvolver aquela técnica para tentar descobrir como que aquilo tinha sido feito. Eu tenho um pouco de facilidade com a parte do patchwork, porque eu sou formada em construção civil, então eu sou da área de exatas. Eu estudei muita matemática, muita física, muito cálculo na minha vida. Posso não aplicar hoje em dia, porque não trabalho com isso, mas eu sempre fui muito boa nessa área. Então, para mim, é muito fácil fazer os trabalhos de patchwork, olhar um trabalho de patchwork e desenvolver um molde para fazer aquele trabalho. Eu não preciso esperar que alguém me ensine, eu não preciso de um passo a passo. Mas com o quilting não era assim. O quilting era algo, um sonho, era algo que eu queria e eu não conseguia porque não tinha YouTube naquela época, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nenhum lugar para a gente, não tinha uma rede de apoio, a gente não tinha da onde tirar informação. Eram pouquíssimas as revistas que tinham, que falavam sobre o quilting, e as pouquíssimas revistas que tinham eram muito caras porque eram importadas, mas eram pouquíssimas banquinhas de revista que a gente encontrava revistas especializadas para vender. Em livrarias não se encontrava, porque não era um assunto que traziam para o Brasil. Sim, o quilting existe há muito tempo, mas aqui no Brasil aquilo não era a realidade. Começou a ser depois que a internet chegou, que os vídeos chegaram, que o YouTube começou, e a gente começou a ter acesso a várias professoras de vários lugares. Então, a geração que vocês estão vivendo, o momento que vocês estão vivendo agora é muito melhor do que quando eu comecei. Nunca, na minha época que eu estava começando, nunca que ia ter uma aula como essa, onde alguém está ensinando gratuitamente coisas importantíssimas. Não existia, simplesmente não existia isso, não acontecia isso, porque não tinha YouTube, não tinha como passar vídeo. As câmeras eram. Quem lembra daqui da época de câmeras? Tinha câmera fotográfica, hoje em dia é tudo pelo celular. Tinha, claro que os profissionais usam câmera, mas as pessoas antigamente usavam câmera fotográfica. Os meus filhos, que hoje têm entre 24 e 29, o mais novo tem 24, o mais velho tem 29 anos. Os meus filhos, eu cansei de bater foto deles, mandar revelar, e quando chegava a foto estava tremida, a foto estava com o dedão na frente, coisas assim, porque a gente não tinha como visualizar a foto antes de mandar imprimir. Então, olha a diferença, olha quanto que a gente evoluiu num curto espaço de tempo, o quanto que vocês estão à frente de como eu estava quando eu iniciei. Então, se sintam privilegiadas, porque vocês vão começar de uma maneira muito mais fácil que eu comecei. E se vocês começarem comigo, vocês já vão começar pulando todos os erros, nós vamos ficar só com os acertos. Porque essa é a vantagem de você ser guiada, de você ter uma mentora. E é isso que você vai ter a partir de amanhã, se você entrar para a minha turma. Mas hoje o tema que eu separei para a gente falar sobre hoje, eu queria falar mais um pouquinho sobre tipos de quilting. A gente falou ontem sobre o Crazy Quilting, falei um pouquinho também sobre quilting de preenchimento, falei um pouquinho sobre eco, falei um pouquinho sobre negrito, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesses tipos de vocabulário, porque se você se tornar minha aluna, ou mesmo que você continue só como minha seguidora, você volta e meia vai me ouvir falando de negrito, de lateralidade, de eco, de acabamentos perfeitos, de agulha de cego, de duplo nó, de esconder o fio. Você vai me ouvir falando isso em todas as minhas aulas praticamente, e para você já começar a ficar, como que eu posso dizer? Para você ficar familiarizada com os termos que eu costumo usar, porque são termos que eu fui desenvolvendo para o meu tipo de quilting, para a minha costura, para o meu dia a dia, e eu uso e volta e meia eu falo, e eu esqueço que tem gente iniciante, que tem gente que está começando a me seguir agora e que é nova por aqui, né? Então, antes de tudo, vou tomar um gole d'água aqui. E antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Falei, nem me apresentei ainda, né? Se você é nova aqui, caiu de paraquedas nessa aula hoje, não sabe quem eu sou a Bia Abdala,
Sou professora de patchwork, de costura criativa e eu sou criadora da técnica de straight quilting. Eu sei, o nome é complicado, mas a técnica é bem fácil. A minha técnica é a única técnica que existe no mercado brasileiro e fora do Brasil que ensina que quiltar é tão fácil quanto costurar. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a fazerem qualquer tipo de quilting. Quando eu falo, nem deixei muitos quiltings aqui, mas quando eu falo qualquer tipo de quilting, é qualquer tipo de quilting mesmo. Não é só quilting reto, não. Eu deixei poucos aqui, gente. Tem quiltings bem elaborados, tem quiltings mais simples, mas qualquer tipo de quilting, qualquer coisa que você encontrar na internet e tiver a vontade de quiltar, com a minha técnica você consegue de forma simples e fácil. Sabe por quê? Porque a gente usa a máquina de costura exatamente como ela foi programada e projetada para ser usada. A gente usa a máquina de costura para fazer costuras e não para fazer o quilting. E antes que você jogue milhões de pedras aí pela internet que não vão me acertar, que não tem problema porque eu estou protegida, antes que você me critique, me questione, ou fale, ai, mas eu já vi outras professoras falando isso também e não sei o que, isso e aquilo. Deixa eu explicar. A máquina de costura, quando ela foi desenvolvida para fazer costuras. Aliás, a primeira máquina de costura, ela foi desenvolvida para fazer sapatos. Eu já pesquisei, gente, eu já pesquisei porque eu conheço o meu nicho de trabalho. A primeira máquina de costura foi desenvolvida para fazer sapatos. Teve um sapateiro que queria costurar mais fácil os sapatos e ele desenvolveu uma máquina para fazer sapatos e daí a máquina foi evoluindo. Mas ela foi desenvolvida para fazer costuras. Assim como a máquina de lavar roupa foi desenvolvida para lavar roupa, assim como o micro-ondas foi feito para aquecer a comida, assim como a geladeira foi feita para armazenar a comida, assim como o freezer foi feito para congelar a comida, a máquina de costura foi feita para fazer costura. Aí, alguém, não sei porque não existe relatos de quem começou a fazer o quilting com a máquina de costura, mas alguém pegou um pezinho que hoje é vendido como se fosse pezinho de quilting livre e realmente os pezinhos de quilting livre hoje foram adaptados para a função do quilting livre, mas antigamente aquele pezinho ele era feito para serzir. Serzir é uma palavra que muitas de vocês talvez nem conheçam. Se vocês forem mais novas do que eu, talvez vocês nem conheçam, porque é uma coisa que ninguém mais faz. O serzido. Serzir era assim, antigamente a gente fazia um furo na nossa... sem querer rasgava o uniforme escolar ou a roupa, a mãe ia lá e fazia um pontinho, um pontinho, um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, ia cruzando a trama do tecido para fechar aquele buraco. Isso era o serzir. E esse pezinho de máquina fazia isso. Só que ele era para ser feito por um curto espaço de tempo. E as pessoas hoje em dia usam o pezinho de quilting livre para fazer por muito tempo. A máquina não está preparada para isso. As pessoas também usam os dentinhos da máquina que servem para dar tração no tecido e puxar o tecido para trás para que o ponto aconteça. As pessoas isolam esses dentinhos ou abaixam esses dentinhos para conseguir fazer o quilting livre. E quando elas fazem isso, elas não mexem na regulagem da máquina. E aí está o primeiro erro, o primeiro defeito que muita gente faz, o primeiro erro que vai fazer com que o seu quilting não fique bonito, o seu quilting tradicional. E é por isso que eu falo que com a minha técnica, o quilting é realmente fácil. Porque a gente não vai mexer na regulagem da máquina, a gente não vai mexer na estrutura da máquina, não vai abaixar dentinhos, não vai isolar dentinhos, a gente não precisa nem de linhas especiais. Já falei sobre isso aqui durante o Esquenta, que a gente não precisa de linhas especiais, porém o quilting ele serve para embelezar e para estruturar a peça. Então, quando a gente fala em embelezar a peça, uma linha especial, uma linha acetinada, uma linha com brilho, ela sempre vai dar um charme a mais. Porém, essa técnica que eu ensino, não necessariamente você precise de uma linha especial. Você consegue fazer com a linha de costura porque não vai arrebentar. No quilting livre você consegue? Não.
No quilting livre você tem que ter linhas especiais, porque se você fizer com a linha normal de costura, ela se arrebenta com facilidade e você não vai conseguir fazer o quilting. Você vai mais se estressar ali tentando costurar, tentando quiltar, e a linha vai ficar arrebentando a todo momento. Arrebenta com o meu quilting, se você acelerar demais na sua máquina e travar a sua mão na costura, vai arrebentar também, mas em geral, quase nunca vejo minhas alunas reclamando de linha arrebentando. Em geral, elas conseguem quiltar uma peça do início ao fim, dão um acabamento no começo e um acabamento no final. E daí, quando a gente fala de quiltar uma peça do início ao fim, vai ter alguns trechos de algumas partes da peça que a costura vai se sobrepor. E quando essa costura se sobrepõe, é o que a gente chama de negrito. Eu dei esse nome para o quilting, negrito no quilting, porque exatamente quando a gente vai escrever no computador e a gente quer destacar alguma parte, a gente coloca lá o botãozinho do negrito, e daí a gente fica com aquela letra mais grossa, mais forte. Então aqui é a mesma coisa, quando a gente passa 2, 3 vezes a costura no mesmo lugar, aquela linha fica mais saliente, chama mais atenção. Então quando a gente quer destacar alguma parte do nosso quilting, a gente faz o negrito quando a gente está usando a minha técnica. Também falei sobre eco, que é aquele contorno que a gente faz para destacar, para dar uma vida para o nosso trabalho. E eu queria falar um pouquinho sobre bordado rústico. Tem o applique quilting, também tem um monte de técnicas que eu ensino, mas o bordado rústico é uma técnica super legal, porque a gente consegue fazer qualquer coisa. Ó, aqui é uma peça onde eu fiz as xícarazinhas, eu ainda quero fazer um ratinho aqui em cima, se você olhar eu já tenho o ratinho desenhado, ó. E o bordado rústico a gente põe o tecido e a gente faz várias vezes no mesmo lugar, ou seja, essa peça para fazer o bordado rústico a gente tem negrito aqui, várias vezes no mesmo lugar, várias vezes. Por quê? Porque essa peça não tem termocolante, não tem nada. Poderia ter feito com termocolante. Mas a ideia é a gente fazer exatamente o processo que é feito para fazer o bordado rústico na máquina de bordar eletrônica. Quem tem bordadeira aí já deve ter pegado alguma matriz onde em determinado momento passava o contorno em volta do, digamos que fosse essa bonequinha, se o projeto dela fosse feito, essa daqui foi feita numa bordadeira. Digamos que o projeto dela fosse feito para fazer o vestidinho de tecido, então ela ia fazer uma vez o contorno, ia acusar na minha máquina, na bordadeira, que era a hora de eu tirar e colocar o tecido em cima, eu ia colocar o tecido em cima dela, ia fazer várias vezes o contorno, daí ia acusar que eu tinha que parar, cortar o excesso de tecido em volta e daí ela ia continuar o bordado normalmente. Isso é o bordado rústico da bordadeira. Quando a gente faz o bordado rústico no quilting, é a mesma coisa, a gente vai determinar a peça que a gente quer quiltar, vai determinar o desenho que a gente quer quiltar, vai colocar o tecido e vai fazer o quilting, só que tem que fazer várias vezes, porque daí nós vamos cortar bem rente, e isso daqui não vai desfiar porque a gente cortou bem rente. Vai ter uma ou outra desfiadinha, como tá aqui, ó, mas é por isso que o nome desta técnica é quilting de bordado rústico. Porque o bordado rústico tem essa característica, esse desfiadinho. É mais ou menos como a técnica rag quilt, que é uma técnica de patchwork que tem desfiadinhos também. Então, você entender sobre todos esses conceitos vão fazer com que o seu leque, a sua gama de produtos aumente, porque você vai ter mais conhecimento e vai poder ter mais peças mesclando o teu aprendizado. Você pode, por exemplo, aqui eu fiz numa frente aqui eu fiz um porta-copos, eu fiz a técnica de patchwork, depois eu fiz a técnica do applique quilting reverso. O que é isso? A gente faz o quilting por aqui, quando a gente esse é o direito da peça, quando a gente está confeccionando, esse é o direito da peça, e quando a gente desvira, esse, que era o avesso, fica o lado mais bonito. Aí a gente depois só recorta aqui. É uma técnica que também eu desenvolvi para facilitar. Essa outra aqui que eu mostrei para vocês, espaguete de tecido, também que eu desenvolvi para a gente aproveitar as nossas tirinhas, aquelas que a gente vai refilando nos nossos trabalhos, também é uma técnica super legal para você aplicar em várias coisas. Olha, eu posso aplicar
num jogo americano, porque ela fica uma peça chapada, não vai fazer desnível se eu colocar um prato, um copo ali, não vai acontecer nenhum desnível. É uma coisa que a gente tem que pensar, quando a gente está fazendo uma peça tipo jogo americano, tipo toalhinha de mesa, toalhinha de bandeja, ela tem que ser plana. Ela não pode ter altos e baixos, porque se eu colocar um copo com água ali, o copo pode virar. Essa peça aqui não acontece isso, porque ela é bem plana. Então, essa técnica é uma técnica que pode ser usada para uma toalhinha de bandeja, para um centro de mesa, para um jogo americano, como pode ser usada para uma frente de bolsa. Vai depender do desenho que você escolher fazer. Essa daqui é a mesma coisa, o bordado rústico a mesma coisa. Então, esse tipo de conhecimento você precisa começar a ter em mente na hora que você for confeccionar as suas peças, porque planejamento é um dos pilares do meu método. Seja você aluna do Quilting Fácil Iniciante, do Straight Quilting Completo, do Quilting Fácil 4.0, não importa que turma você entre, se você for aluna minha, você vai entender que a primeira etapa onde tudo começa é no planejamento. Uma peça que não for bem planejada, do início ao fim, ela tem grandes chances de dar errado. Uma peça que você já errou a estrutura lá no planejamento, não adianta você fazer um quilting maravilhoso. Uma peça que você errou nos tecidos na hora que você planejou a peça, não adianta você fazer um quilting maravilhoso. Uma peça que você errou na finalidade da peça. Bia, eu não estou entendendo nada disso. Vamos voltar um pouquinho, vamos lembrar o que a gente já falou aqui durante essas aulas. Digamos que você vai fazer um estojo escolar. Tenho o meu aqui. Um estojo escolar para guardar lápis, canetinhas, que nem o meu está aqui. E esse estojo escolar é para uma criança pré-escola, uma criança de pré-escola, uma criança pequenininha. Você não acha que esse estojo devia ser feito num material lavável? Não que essa técnica não seja lavável, ela é lavável, mas não é um lavável com frequência. A técnica confete não é para você ficar lavando toda hora. Então, essa técnica aqui, a gente aplica numa peça de adulto. Eu não pus o forro dessa peça, eu não pus um forro impermeável. Se fosse um estojinho de adulto, de criança, eu colocaria um forro impermeável. Por quê? Porque a criança esquece a canetinha aberta, esquece o tubo de cola aberto, a criança coloca coisa de qualquer jeito ali dentro. Então é melhor que seja um material lavável. Porque digamos que eu vou fazer, e não estou nem falando de fazer para vender, eu vou fazer para presentear alguma amiga minha que tem criança pequena, não penso nesses detalhes, faço uma peça, a criança ama a peça, mas a peça fica suja, encardida na segunda, na terceira usada. E criança, só quem teve filho pequeno sabe, criança quando gosta de alguma coisa, não interessa se está velho, se está rasgado, a criança quer. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes, isso faz parte do planejamento, a gente planejar para quem a gente vai vender, presentear, para quem a gente vai fazer aquela peça. Bia, mas quando você está falando de vender, eu não sei quem vai comprar a minha peça. Tudo bem, você não sabe quem vai comprar a tua peça, mas você precisa planejar a sua peça antes de começar a fazer, porque a hora que a tua peça estiver finalizada, você sabe exatamente as características daquela peça. Você sabe exatamente o que você vai oferecer e como que você vai vender esta peça. É diferente de quando você não tem a menor ideia, porque você não planejou, você fez de qualquer jeito, ficou bonito, mas você fez de qualquer jeito, sem planejamento. Você não sabe nem dizer que material você usou, você não sabe dizer, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho. Essa minha peça aqui, esse tecido é um tecido importado. Esse tecido eu trouxe dos Estados Unidos agora em maio, quando eu fui para lá. Agora em maio, já vai fazer um ano, né? Quando eu fui em maio do ano passado para lá, eu vi era um conjunto de várias pecinhas de abelha e eu usei essa peça. Então, quando eu não vou vender essa peça eu fiz para minha sobrinha, se eu fosse vender esta peça, a hora que eu fosse vender, o que eu ia falar? Eu não ia dizer só, é uma peça feita com retalhos. Primeiro que se eu falar isso, as pessoas vão desvalorizar o trabalho da peça. Então, o que eu falaria?
olha, essa peça tem um bordado feito em bordadeira eletrônica, porque quem está comprando não entende de costura. Se a pessoa entendesse de costura, ela estaria fazendo e não comprando de você. Então você tem que aprender a valorizar, você tem que saber o que você está fazendo para você poder falar para o seu cliente o que é aquilo. E use todos os termos complicados, sim, para mostrar que a sua peça é uma peça muito exclusiva. Então você vai falar, ó, essa peça foi feita numa bordadeira eletrônica, este projeto é um projeto exclusivo. Nesse caso aqui não é, mas digamos que fosse um projeto exclusivo. Esse projeto aqui tem naqueles clubes lá do Facebook, onde todo mundo distribui vários projetinhos de graça. Mas digamos que fosse um projeto que você desenvolveu ou você pagou para alguém desenvolver a matriz do projeto. Isso daqui é papo de bordadeira, tá? Só quem tem bordadeira eletrônica vai entender. Mas digamos que você entenda de bordado eletrônico, você precisa de uma matriz para fazer o projeto. Ah, isso daqui é um projeto exclusivo, ninguém mais tem, fui eu que desenvolvi esse projeto, assim, assim, assim. Este tecido é um tecido importado, ninguém vai encontrar ele aqui no Brasil, talvez alguém que tenha viajado para os Estados Unidos tenha comprado o mesmo tecido, mas, gente, qual é a chance? Qual é a chance de alguém ter comprado o mesmo tecido que eu nos Estados Unidos, sendo que eu comprei na cidadezinha que eu morei, que é Boulder, que é uma cidadezinha desse tamanho, de 100 mil habitantes. Eu comprei um tecido que já estava pré-cortado, não foi assim um tecido que tinha enrolos e eu fui lá e pedi para comprar 30 centímetros, 40 centímetros. Não, eu comprei um pedacinho de tecido. E qual é a chance de ter uma outra brasileira que tenha comprado o mesmo pedacinho de tecido e que vai oferecer para a mesma cliente que eu estou oferecendo? Nenhuma. Chance zero. Chance zero. Então você tem que saber valorizar o teu produto a hora que você está mostrando. Só que você só vai poder valorizar se você tiver um bom planejamento da peça, souber para que aquela peça serve, quais as utilidades daquela peça, souber que materiais você usou, souber se o material é exclusivo ou não. Se você souber tudo isso, você tem argumentos para mostrar o porquê que o teu produto tem aquele valor e para mostrar que aquele produto vale aquele valor. Aí você vai parar com esse mimimi que muitas de vocês falam, que artesanato não se vende, que artesanato ninguém valoriza e que ninguém quer pagar o preço justo pelas suas peças. Talvez as tuas peças ainda não estejam no nível que deveriam estar para você estar cobrando o valor que você está cobrando. Então vamos mudar essa mente de que agora, a partir de agora, vocês têm muito conhecimento, vocês já finalizaram uma peça comigo. Vocês podem, a partir deste conhecimento que eu dei para vocês, fazer outras peças usando a mesma ideia, mudando uma coisa aqui, mudando uma coisa ali, criando peças exclusivas. Não precisa ser o mesmo desenho, não precisa ser o mesmo quilting, mas vocês já têm bastante conhecimento para começar a fazer as suas primeiras peças exclusivas. E a partir de amanhã, você vai ter a oportunidade de amplificar este conhecimento entrando para o meu curso Quilting Fácil Iniciante. Eu não quero terminar essa aula sem passar nenhuma pecinha para vocês. E como muitas de vocês me pediram para eu ensinar, nem que seja de rapidinho, como que eu monto a base para fazer a técnica confete, agora nós vamos passar a técnica confete. Eu vou mostrar como que a gente faz esta técnica aqui, como que a gente prepara essa técnica, e não vai ser uma aula de peça, vai ser uma aula de técnica. A partir do momento que você aprende a construir o seu tecido com a técnica confete, você pode fazer capa de agenda, que nem a minha, você pode fazer estojo, você pode fazer bolsa, você pode fazer o que você quiser. Então agora a minha equipe vai colocar para vocês a aula da técnica confete, para vocês aprenderem a confeccionar esta técnica, e eu quero ver muitas criatividades, muitas coisas saindo dessa técnica a partir de agora. Vocês tratem de fazer peças lindas com essa técnica e postar no Instagram e me marcar, hein? E não se esqueçam que eu estou no chat aqui com vocês. Essa aula não é ao vivo, é uma aula gravada,
mas eu estarei no chat com vocês tirando as dúvidas. Então, conforme for passando a aula aí para vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para mim. Combinado? Gente, muito obrigado por ficarem comigo durante essas 4 aulas. Amanhã a gente tem a aula onde eu vou te mostrar o curso por dentro e tudo que você vai aprender dentro do curso Quilting Fácil Iniciante. Não perca, porque é a aula mais importante da semana. Tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Nós produzimos lixo, então agora nós vamos trabalhar com os nossos lixos. Vamos fazer uma peça feita com retalhinhos de tecido. Ou você vai usar uma manta resinada, ou você vai colocar aquele spray temporário. Aqui eu coloquei o spray temporário, ó, então tem cola aqui, para facilitar a minha colocação dos meus pedacinhos. Hoje eu quero fazer um quilting artístico. Eu quero fazer um céu, mas eu não queria aquele céu azulzinho, azulzinho. Então eu peguei um tecido azul que eu tinha, exatamente este tecido aqui, molhei ele, coloquei um pouco de água sanitária para ele desbotar um pouquinho, mas eu coloquei todo amassadinho assim, por isso que ficou, algumas partes ficaram azuis e outras brancas. Daí eu joguei um pouquinho de tinta para dar uma leve colorida em tonzinhos de roxo. E notem que o meu tecido, ele não é do tamanho que eu preciso, ele é menor. Então eu cortei ele pela metade e eu vou usar 2 pedaços. Mas para não ficar essa emenda esquisita aqui, eu quero que simule um céu. Eu vou fazer quiltings em forma de nuvem. O que que eu posso fazer? Vou colocar ele desta maneira, aproveitando o máximo aqui no canto de cá e o máximo no canto de lá. E este daqui eu vou cortar formando uma nuvem que morra mais ou menos um pouco antes daquele finalzinho. Porque a hora que eu colocar ali em cima depois, um vai esconder o outro. Então, notem que quando eu colocar ali em cima e depois fizer vários quiltings em formato de nuvem, nem vai parecer que eu emendei aqui. E eu vou começar fazendo o quilting nessa parte do céu. Primeiro eu vou fazer um quilting seguindo este contorno aqui, e depois eu vou formar as minhas nuvens aleatoriamente. Então, primeiro eu vou deixar tudo preso. Como eu sei que eu vou começar por este contorno, eu não vou colocar o alfinete muito próximo ali, só vou colocar um para prender aqui a pontinha. Quando eu chegar ali perto, eu tiro aquele alfinete. Então, por enquanto, a nossa peça tá ficando assim. Notem que aqui eu não me preocupei, aqui eu desviei o tronco, mas aqui eu não me preocupei porque aqui vai ter a copa das folhinhas e flores do meu ipê. Então, toda a parte da técnica confete eu vou colocar aqui em cima, então não tem muito problema eu passar em cima do tronco. Mas aonde o tronco vai ficar aparente, eu não posso passar. E agora eu vou fazer a técnica confete usando pedacinhos de tecido para fazer a copa dos meus ipês.
depois de finalizada, ficou assim a minha cena. E o que você vai precisar para fazer esta composição? Tinta de tecido. É só você pegar todas as suas sobras de projetos anteriores, toda vez que sobrar, já tem o hábito de picar ele e guardar em copinhos ou em vidros separados por cor. Porque quando você quiser fazer uma paisagem ou algo definido que você precise da cor específica, não está misturado. Mas aqui nesse caso, nós vamos fazer ele um desenho colorido, aleatório. Eu quero fazer apenas cores. Então, eu vou começar a mesclar, só que eu quero que as cores fiquem definidas. Então, eu simplesmente vou posicionar, não me preocupando em formar um desenho específico. Eu simplesmente vou brincar de colocar cor a ponto de cobrir a minha manta. E eu deixei o lado resinado para cima, porque fica mais fácil da gente fixar, mas tanto faz. Então, vou pôr um pouco de vermelho. Deixa eu ver se eu tenho alaranjado. Não sei se eu tenho alaranjado. Tem um pouquinho de alaranjado. Vou usar. Uma vez que eu tiver preenchido todos os espaços, eu vou checar se não tem nada faltando, se não precisa colocar mais alguma coisa. E daí eu vou vir com um pedaço de filó ou tule e colocar por cima. E agora eu vou para minha máquina, eu vou fazer um quilting por tudo, para prender tudo isso. Então, eu vou colocar a linha vermelha e costurar em cima do vermelho, a roxa em cima da roxa. Só que para isso, para eu conseguir transferir isso para a máquina, eu preciso que esteja muito bem alfinetado ou alinhavado, porque senão quando eu for transportar vai cair tudo. Como eu vou costurar por etapas, eu posso encher de alfinete para deixar bem preso, e daí eu vou tirar apenas o alfinete que estiver naquela cor, então eu não preciso me preocupar. É importante que tenha bastante alfinete aqui, porque realmente tá tudo solto. Se você preferir, você pode colocar uma cola spray antes de colocar as partezinhas do tecido. Também vai ajudar a fixar um pouquinho mais os tecidinhos na manta. Mas eu não gosto muito de usar a cola spray, então eu evito. Primeira coisa que eu faço é uma costura zigue-zague em toda a volta para firmar e poder me livrar dos primeiros alfinetes. Depois eu vou fazer por cores e vai ser um quilting bem aleatório mesmo. É só uma costura reta várias vezes para deixar bem vermelhinho ali. Agora eu já sei que como tá bem preso com o alfinete o centro, eu posso dobrar e conseguir manusear melhor esse meu trabalho. Lembrando que quanto mais costura você fizer, mais você vai estruturar a sua peça. Agora que eu já terminei de fazer
todo o meu quilting para prender toda a parte dos meus pedacinhos de tecido. Já aproveitei, já coloquei a minha etiqueta. Como que você vai colocar essa etiqueta? Você vai dobrar no meio. Vai pegar o seu caderno. Vai medir. Vai ver aonde o seu caderno termina. E vai colocar mais ou menos 2 dedos da extremidade para cada lado. Com isso, você sabe que quando você dobrar para fazer a dobra do caderno, a etiqueta vai ficar no lugar certo. Eu já aproveitei e cortei um pedaço de tecido para ser o meu forro. Mas o que aconteceu com esse tecido? Esse tecido estava guardado há muito tempo dobrado. E tá vendo essa mancha aqui, ó? Essa mancha é uma mancha de claridade do sol. Na parte que estava dobrado, ficou essa mancha e ficou uma mancha aqui. Eu não ia desperdiçar esse tecido só porque ele estava com essa parte desbotada. Então, eu resolvi fazer um efeito todo desbotado nele. E agora ele tá um forro exclusivo e perfeito para essa peça. E daí a minha capa de caderno está finalizada. E para fechar é só eu puxar o elástico para cima. Então agora eu vou fechar com pontinhos invisíveis aqui. Está finalizada a minha peça. Eu fiz um estojo, já fiz capa de agenda, já fiz almofada, já fiz um monte de coisa. E eram tecidos que iriam pro lixo.